Nesse vídeo, vamos falar sobre 3 grandes avivamentos da história da igreja, que marcaram profundamente a vida das pessoas, cujo legado ecoa até hoje. Em dezembro de 1903, Evan Roberts sentiu em seu coração que Deus havia planejado um grande avivamento para o povo da comunidade galesa. Durante uma pregação na Capela Moriá, ele disse: "Eu levantei as minhas mãos e toquei labaredas de fogo. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal." No dia 31 de outubro de 1904, Evan Roberts iniciou uma série de reuniões com jovens na Capela Moriá. Em poucos dias, as reuniões se estendiam até a meia-noite, havendo ocasiões em que Evan só voltava para a casa na manhã do dia seguinte. Muitas reuniões se estendiam madrugada adentro, e do lado de fora já havia uma multidão esperando para a reunião de oração seguinte, às 6 da manhã. Em 2 anos, todos os moradores do país de Gales conheciam o nome Evan Roberts. As reuniões no avivamento tinham a seguinte dinâmica: leitura da palavra, oração, louvor e confissão de pecados, de pessoas que se sentiam completamente quebrantadas. As reuniões nunca eram curtas, duravam por muitas horas, e as pessoas simplesmente não queriam ir embora. Tamanho o fervor espiritual que permeava o ambiente. Muitos diziam que não era a eloquência de Evan que quebrantava as pessoas, mas sim suas lágrimas. Ele buscava conduzir as reuniões, sempre na direção do Espírito Santo, e conta-se que certa vez que Evan não sentia a unção de Deus para pregar. Então permaneceu em silêncio e sentou-se na fileira de bancos da frente por umas 3 ou 4 horas, e depois levantou-se e pregou por apenas 15 minutos. Evan Roberts tinha plena consciência de que o Espírito Santo não era uma força invisível, mas uma pessoa divina, que tinha todo o direito de ser louvada, adorada e obedecida. Chegou ao ponto de que, quando 1 ou 2 pessoas na congregação pareciam não estar participando ativamente do culto, ele se colocava de pé e dizia: "O Espírito Santo não pode se manifestar em nosso meio." Os moradores das cidades e de localidades vizinhas geralmente chegavam em grande quantidade para assistirem às reuniões. Em uma cidade com uma população de umas 3.000 pessoas, geralmente 1.000 apareciam para assistirem às reuniões. Se não chegassem a tempo de conseguir um lugar para sentar, permaneciam do lado de fora para poderem, pelo menos, dar uma olhada. Admirados, os repórteres dos jornais comentavam que as cidades nunca haviam tido tantos visitantes como quando Evan Roberts as visitava. Com o avivamento a pleno vapor no país de Gales, os teatros fecharam por causa do baixo número de espectadores. Bares e cinemas tiveram um forte declínio de seus clientes. Ex-prostitutas passaram a frequentar estudos bíblicos, e até mesmo alguns repórteres que se dirigiam às reuniões para investigar o que estava acontecendo se convertiam. Ao mesmo tempo que o avivamento se espalhava com grande intensidade por todo o país de Gales, as pessoas passaram a pagar suas antigas dívidas, e aqueles que antes gastavam de forma egoísta todo o seu dinheiro com bebidas alcoólicas, repentinamente passaram a sustentar os seus familiares, tornando-se assim uma grande alegria para os seus. Um outro fato social marcante é o da conversão de inúmeros mineiros que trabalhavam nas minas de carvão, ofício que foi inclusive o de Evan Roberts. Esses homens eram truculentos, costumavam ser rudes em suas relações sociais e familiares, e tratavam os animais de carga com bastante hostilidade. Após sua conversão, a mudança foi aparente. Os xingamentos cessaram, e até mesmo os animais sentiram, pois agora não obedeciam mais às ordens dos seus donos, que em vez de xingá-los, eram brandos. Havia um jornal em Gales que reportava detalhes do avivamento, inclusive o número de pessoas que entregavam suas vidas a Cristo. Existiam inclusive edições do jornal chamadas de Edições Especiais do Avivamento. Essas notícias foram muito importantes para que as informações do avivamento fossem disseminadas posteriormente. Aqui eu faço uma pausa para falar de algo importante. Apesar do avivamento ser uma obra sobrenatural do Espírito Santo e ninguém ter o poder de ordená-lo, quando, como e onde vai acontecer,
É necessário na vida de cada cristão um desejo genuíno por esse mover, além de uma vida de santificação para que Deus derrame do seu Espírito. Em Gales, antes do avivamento acontecer, muitos já o desejavam, como Seth Joshua, famoso evangelista na época. E o próprio Evan Roberts já orava por um avivamento há 13 anos, além de cultivar uma profunda vida de oração. Em 1903, após uma experiência com Deus, acordava todas as noites à 1 da madrugada para orar. Então, orava por umas 4 horas, tornava a dormir às 5 da manhã e se levantava novamente às 9 para ficar orando até ao meio-dia. Evan trabalhava ininterruptamente, sem nenhum descanso. Quando lhe perguntavam se não estava cansado, respondia: "Cansado eu? De jeito nenhum. Deus me fez um homem forte e corajoso. Posso enfrentar milhares. Meu corpo está cheio de eletricidade dia e noite, e não preciso dormir entre uma e outra reunião." É documentado o fato de que Evan Roberts comia e dormia muito pouco durante os 2 primeiros meses desse grande avivamento. Na verdade, ele dormia uma média de apenas 2 ou 3 horas por noite, o que culminou em uma interrupção precoce de seu ministério no avivamento. O ápice do avivamento durou em torno de 9 meses, e é relatado que nesse período 100.000 pessoas se converteram a Cristo, promovendo um grande impacto social em todo o país, além de muitas pessoas e líderes que saíam de seus países para participar ativamente do avivamento, levando as chamas desse mover para suas terras natais, promovendo frutos que são incalculáveis e somente a eternidade nos mostrará. Evan Roberts faleceu em 29 de janeiro de 1951, aos 72 anos de idade. Seu túmulo está localizado no cemitério da Capela Moriah, em Loughor, país de Gales, onde ele foi sepultado no jazigo da família. Fui para a América para converter os índios, mas quem me converterá? John Wesley fez essa declaração em 24 de janeiro de 1738, após retornar da América para a Inglaterra. Durante sua missão na colônia da Geórgia, Wesley havia experimentado dificuldades espirituais e questionado sua própria fé. Esse pesar espiritual, apesar de uma vida inteira de devoção e piedade, veio a cessar no dia 24 de maio de 1738, com a experiência do coração aquecido, em uma reunião na rua Aldersgate, onde foi lido o prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos, que tratava da justificação pela fé. Ele descreveu o momento dizendo que seu coração foi estranhamente aquecido. Pela primeira vez, Wesley teve a certeza de que Deus o amava e que suas promessas de salvação se aplicavam diretamente a ele. Aquela experiência em Aldersgate acendeu um fogo em sua alma, e ele sentiu-se impelido a compartilhar a mensagem da graça e da salvação com o máximo de pessoas possível. Wesley também passou a pregar ao ar livre para multidões de todas as idades e classes sociais. Essa prática, no entanto, fez com que as autoridades eclesiásticas o vissem como uma ameaça à ordem estabelecida. Muitos líderes anglicanos temiam que sua abordagem popular pudesse desestabilizar a hierarquia da igreja, e assim começaram a negar-lhe o acesso a púlpitos e igrejas. Wesley pregava 3 sermões por dia e em torno de 700 sermões por ano. Começava bem cedo, às 5 da manhã, para aproveitar a oportunidade da ida dos trabalhadores ao seu ofício, que muitas vezes paravam para ouvi-lo. Não importavam as condições climáticas e a distância. Wesley era incansável e chegava a percorrer diariamente até 60 milhas, algo em torno de 90 quilômetros, a cavalo. Há relatos de que, devido às perseguições que sofria, dele precisar pular em um lago gelado, nadar até escapar e voltar a pregar novamente, como se nada houvesse acontecido. Sua mensagem atraía pessoas de todas as classes sociais, especialmente aquelas marginalizadas pela sociedade, que encontravam nos ensinamentos de Wesley
uma mensagem de esperança e redenção. Há relatos de que Wesley chegará a pregar para multidões entre 20.000 a 30.000 pessoas. Esse número é particularmente impressionante considerando que ele não tinha acesso à amplificação moderna, como microfones ou alto-falantes. Um dos momentos mais notáveis ocorreu em 1739, em Bristol, na Inglaterra, onde Wesley pregou para cerca de 20.000 pessoas em um campo, um público que incluía muitos trabalhadores das minas de carvão. Quando perguntado por um repórter sobre como ele conseguia atrair tantas multidões, John Wesley teria respondido com a seguinte frase: "Eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar." A chama do avivamento nunca se apagou no coração de Wesley, e ele percorria lugares além da Inglaterra. Em 1741, foi para Gales do Sul. Em 1742, para o norte da Inglaterra. Em 1747, para a Irlanda. E em 1751, para a Escócia. No total, foi a Escócia 22 vezes e 42 vezes a Irlanda. Há relatos de que Wesley, ao retornar a lugares onde ele havia pregado, da comunidade estar intacta espiritualmente, preservando a santidade e uma vida piedosa. A pregação de Wesley se pautava em santidade, honestidade, salvação, relações familiares saudáveis e, principalmente, a salvação em Cristo Jesus. Apesar de pregar fora das igrejas, não desencorajava ninguém a sair de suas igrejas. Muito pelo contrário, os admoestava para permanecer lá. A transformação social foi visível. Os xingamentos nas fábricas cessaram. Mulheres e homens passaram a se preocupar com vestimentas modestas e vícios por bebidas alcoólicas entraram em forte declínio. No dia 28 de julho de 1774, Wesley declarou: "Sendo hoje meu aniversário, o primeiro dia do 72º ano, eu estava pensando, como posso ter a mesma força mental e física que tinha há 30 anos? Que a minha visão esteja consideravelmente melhor agora e meus nervos mais firmes do que eram antes. Que eu não tenha nenhuma enfermidade da velhice e não tenha mais aquelas que tive na juventude? A grande causa é o bom prazer de Deus que faz o que lhe agrada. Os meios principais são o meu constante levantar às 4 da madrugada, por cerca de 50 anos, e também em pregar diariamente às 5 da manhã, um dos exercícios mais saudáveis do mundo, e de nunca viajar menos, por mar ou terra, do que 4.500 milhas por ano." Wesley deixou um legado inestimável para as gerações futuras, que o veem como um dos heróis da fé. Estima-se que ele tenha percorrido mais de 400.000 quilômetros a cavalo, pregando por toda a Inglaterra e outros lugares ao longo de sua vida. Em uma de suas últimas palavras declarou: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." John Wesley faleceu em 2 de março de 1791, em Londres, Inglaterra, aos 87 anos. Uma reunião de oração havia começado em uma casa da família Asbury, na rua Bunny Bray, 214. Era 9 de abril de 1906, e a presença de Deus invadiu o lugar em que estavam, de tal maneira que algumas pessoas caíram e outras começaram a falar em línguas estrangeiras. Há um relato de que Jenny Evans Moore, que estava na reunião, tenha falado em idiomas estrangeiros e, na sequência, se dirigiu a um piano para tocar, instrumento que ela nunca havia aprendido antes. William Seymour, um grande nome do avivamento, Lucy Farrell e outras pessoas estavam presentes naquela reunião. A partir daquele dia, as reuniões se tornaram tão numerosas que era impossível comportar as pessoas que chegavam e muitas ficavam do lado de fora da casa. Uma testemunha relatou a respeito do que viu. Eles gritaram durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte, foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus, e a cidade inteira foi tocada. Durante esses 3 dias,
os doentes foram curados e os pecadores foram salvos. Em determinado dia, durante uma reunião intensa, o alpendre da casa cedeu sob o peso da congregação. Foi então que decidiram ir para outro lugar e encontraram um galpão da rua Azusa, número 312, que era um edifício simples e despretensioso. Além disso, o local ficava em uma área central de Los Angeles, facilitando o acesso de pessoas de diversas regiões da cidade e até de outras partes do mundo. William Seymour, um dos grandes nomes do avivamento em Azusa, nasceu em 2 de maio de 1870, em Centerville, Louisiana. Ele cresceu em um ambiente de extrema pobreza e enfrentou as dificuldades de uma sociedade segregada. Seymour sentiu um chamado espiritual intenso que o levou a se mudar para Houston, onde se interessou pelos ensinamentos do evangelista Charles Parham sobre o batismo no Espírito Santo. Apesar da segregação racial, Seymour participou das aulas de Parham, sentado do lado de fora da sala, em respeito às leis de segregação, mas absorveu profundamente os ensinamentos. Em busca de maior liberdade religiosa, ele foi para Los Angeles, onde começou a liderar reuniões em uma pequena casa, até que o avivamento explodiu no famoso 312 Azusa Street, em 1906. A primeira reunião na Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906. Os cultos começavam pela manhã e frequentemente seguiam de forma contínua até tarde da noite, muitas vezes ultrapassando a meia-noite. O fervor era tão grande que pessoas chegavam e saíam em diferentes horários, tornando o movimento quase um revezamento espiritual, com orações, cânticos e pregações acontecendo sem interrupções formais. Diversos homens e mulheres vieram de outros países, dentre eles Daniel Berg e Gunnar Wingren, missionários suecos. Alguns anos depois, após serem impactados pelo avivamento em Azusa, decidiram estabelecer seu ministério no estado do Pará, no norte brasileiro, e fundaram em 18 de junho de 1911 a Igreja Assembleia de Deus. O avivamento da Rua Azusa também um impacto significativo social nas questões segregacionistas, desafiando as normas raciais da época nos Estados Unidos. O movimento atraiu pessoas de diversas origens raciais e sociais, incluindo brancos, negros, latinos e asiáticos, que se reuniam para adorar juntos, algo incomum e que gerou polêmicas dado o contexto social. Segundo Seymour, somente o Espírito Santo era capaz de acabar com essas divisões, o que de fato foi visível nas reuniões da Rua Azusa. O avivamento, que começou em 1906, teve seu auge durante os 3 primeiros anos, até cerca de 1909, se estendendo com menos vigor até 1915, quando o número de participantes e o fervor das reuniões começaram a diminuir. Engana-se quem pensa que o movimento foi marcado apenas por estereótipos exteriores, como derramamento de dons e curas físicas, pois a transformação social e os frutos de quem carregou a chama do avivamento são indiscutíveis na história da Igreja. William Seymour faleceu em 28 de setembro de 1922, em Los Angeles, Califórnia, aos 52 anos. Ajude o canal a continuar entregando excelentes conteúdos. Curta, comente e se inscreva no canal.